Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero deixar o versículo da palavra de Deus para a tua vida e para a tua meditação. Vou ser rápido aqui, objetivo. Eu estou lendo Juízes, capítulo número 9. Vou tomar a leitura. Diz assim: Abimeleque, filho de Deão, foi aos irmãos de sua mãe, Siquém, e disse a eles, e a todo o clã da família de sua mãe: pergunte a todos os cidadãos de Siquém, o que é melhor para eles? Ter todos os 70 filhos de Gideão governando sobre eles, ou apenas um? Lembre-se que eu sou sangue do seu sangue. Os irmãos de sua mãe repetiram tudo aos cidadãos de Siquém, e estes demonstraram propensos a seguir Abimeleque, pois disseram: ele é nosso irmão. Deram-lhe 70 peças de prata, tiradas do templo de Baal-berite, os quais Abimeleque usou para contratar alguns homens ocupados e vadios, que se tornou seus seguidores. Foi para a casa de seu pai, em Ofra, e matou os seus 70 irmãos, filho de Gideão, sobre uma rocha. Mas Jotão, o mais moço, filho de Gideão, escondeu-se e escapou. Então todos os cidadãos de Siquém, em Bet-Milo, reuniu-se ao lado do carvalho, junto à coluna de Siquém, para coroar Abimeleque rei. Irmãos, eu vou ir com calma, vocês poderem entender. Olha que história interessante, presta atenção. A Bíblia diz, em Juízes capítulo número 9, a Bíblia diz que Gideão, ele tinha morrido. E a palavra do Senhor afirma que após a morte de Gideão ele tinha 70 filhos, porque ele tinha muitas esposas. A Bíblia é clara em falar que ele tinha 70 filhos. Então percebe que após a morte de Gideão, um dos filhos dele tinha que ser rei. Não tinha como todos ser rei. Só que a Bíblia diz que Abimeleque, olha o que Abimeleque vai fazer, presta atenção. Abimeleque vai na casa de sua mãe, na intenção já de se tornar rei. Abimeleque já estava propenso a se tornar rei, já estava com a intenção de se tornar rei. Só que tinha um porém, ele não era o único para compartilhar, para ser sucessor do trono. Ele tinha 70 irmãos, então não era o único herdeiro do trono, tinha outros irmãos para compartilhar com ele acerca desse trono. Só que a Bíblia diz que Abimeleque, ele vai na casa de sua mãe, e ele faz o seguinte, ele vai lá em Siquém, e fala assim: moradores de Siquém, quem vocês querem que governe sobre vocês? Os 70 filhos de Gideão ou apenas um homem só? Então percebe, ele já estava na intenção de se tornar rei, já estava na intenção de querer tomar o trono dos irmãos, porque não era o único. Presta atenção nisso aqui. Aí a Bíblia diz, quando ele lançou isso aqui, essa pergunta para os moradores de Siquém, a Bíblia diz que os moradores de Siquém já estavam na intenção de seguir Abimeleque, e deram para ele 70 moedas de prata, tiradas do templo de Baal-berite. Baal-berite era um ídolo, era um demônio, filho. Escuta isso aqui. Baal-berite significa o Senhor da Aliança. Só que na verdade era um demônio. Percebe que fizeram um pacto com esse demônio. Só que presta atenção agora, presta atenção, irmão. Presta atenção que o negócio é forte. Deram essa moeda para quem? Para Abimeleque. Só que Abimeleque vai usar essa moeda tirada do templo de Baal-berite para contratar alguns homens vadios. Vadios significa homens maus. Depois que ele contratou esses homens maus, a Bíblia diz que ele vai matar todos os irmãos dele. Então, ou seja, ele contrata esses homens na intenção de matar todos os irmãos. Por que ele está matando os irmãos? Porque, lembrando bem, ele tinha 70 irmãos. Ele não era o único herdeiro do trono. Ele tinha outros irmãos para compartilhar com ele do trono. Só que Abimeleque pensou o seguinte: se eu aniquilar os meus irmãos, eu sou o único que vou tomar posse do trono. Então é melhor matar todos para ser o único herdeiro do trono. Percebe que Abimeleque matou todos os irmãos dele para se tornar rei. Tudo isso para assumir um cargo. Tudo isso para assumir um trono. Olha o que ele fez. Ele matou 70 irmãos para se tornar rei. Eu vou falar. Tem pessoas que é capaz, filho, de fazer de tudo só para assumir um cargo. Olha o que ele fez. Ele matou os irmãos dele para se tornar rei. Tem pessoas que precisam puxar o tapete do outro para assumir um cargo. Deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia diz em Tiago: humilha-te diante da mão poderosa do Senhor, para que Ele o exalte no tempo oportuno. Filho, aprenda uma coisa: quando Deus quer te exaltar, você não precisa prejudicar ninguém. Se for da vontade de Deus, Deus vai te exaltar. Só que Abimeleque não. Abimeleque, ele por conta própria se torna rei. Ele mata os irmãos dele para se exaltar. Quando Deus quer, filho, você não precisa prejudicar ninguém para se tornar rei. Quando Deus quer, filho, te dar cargo, você não precisa puxar o tapete de ninguém. Eu vou falar, Jesus. Tem pessoas que só crescem puxando o tapete do outro. Eita, eu vou falar, Jesus. Eita, glória. Aleluia a Deus. Presta atenção. Olha que tremendo, irmão. Ele teve coragem de matar os 70 irmãos dele. Tudo isso para se tornar rei. A Bíblia diz que quando é da vontade de Deus, Ele te exalta.
Você não precisa prejudicar ninguém. Você não precisa fazer fofocas de ninguém. Você não precisa puxar tapete de ninguém. Se Deus quiser, Ele vai te exaltar. Porque a Bíblia diz que o Senhor exalta e o Senhor também abate. Só que percebe que Abimeleque, ele está se tornando rei por conta própria. Matou os irmãos para se tornar rei. Tem pessoas que fazem de tudo por causa de cargo. Eu vou falar, Jesus. Eita glória. É fofoca para prejudicar o outro. Tá fazendo de tudo para assumir o cargo do outro? Se preocupa não. Olha o que vai acontecer, presta atenção. Percebe que ele mata o irmão dele. Mata todos os irmãos, todos. Ele matou 70, exceto um fugiu, que era Jotão. Só que presta atenção, quando Jotão foge, sabendo que Abimeleque estava matando todos os irmãos, para se tornar rei, Jotão fugiu. Aí a Bíblia diz que em seguida, os homens proclamaram Abimeleque rei. Percebe um detalhe, olha quem ele está colocando como rei. Abimeleque, um homem pervertido, um homem que teve coragem de matar os irmãos. Olha quem o povo escolhe. Só que presta atenção, quando Jotão fugiu, Jotão vai subir no monte Gerazim. E olha o que Jotão vai falar, presta atenção, irmão. Depois que o povo coroou Abimeleque como rei, o irmão dele, que tinha fugido, Jotão, vai usar uma parábola. E olha o que Jotão diz, presta atenção. Versículo número 9, capítulo número 9, versículo número 6 ao diante. Então todos os moradores de Siquém e Bet-Milo reuniam-se em volta do carvalho, junto à coluna de Siquém, para coroar Abimeleque rei. Jotão soube disso, subiu ao topo do monte Gerazim e gritou para eles: ouçam, cidadão de Siquém, para que Deus ouça vocês. Certo dia, as árvores saíram para ungir o rei para si e disseram a oliveira: seja o nosso rei. Irmão, presta atenção, isso aqui é uma parábola que Jotão está citando. Jotão ficou sabendo que Abimeleque, o seu irmão assassino, tinha se tornado rei, e Jotão foi o único que escapou. Todos os irmãos dele tinham morrido, o único que escapou foi Jotão. Aí Jotão falou assim: ó, ouça, vou falar uma parábola para vocês, presta atenção, ouça para que Deus ouça vocês. Aí percebe que ele falou assim: certo dia, as árvores saíram para ungir o rei, chamaram as oliveiras, dizendo: seja nosso rei. As oliveiras respondeu para as árvores: deveria eu renunciar ao meu azeite, com o qual se presta honra a Deus e aos homens, para dominar sobre as árvores? Então as árvores disseram à figueira: venha ser o nosso rei. A figueira, porém, respondeu: deveria eu renunciar o meu fruto saboroso e doce para dominar sobre as árvores? Depois as árvores disseram à videira: venha ser nosso rei. A videira, porém, respondeu: deveria eu renunciar o meu vinho, que alegra a Deus e aos homens, para se tornar rei sobre as árvores? Finalmente, todas as árvores disseram ao espinheiro: venha ser nosso rei. O espinheiro disse às árvores: se quiserem que realmente me ungir rei sobre vocês, venha se abrigar-se à minha sombra. Do contrário, sairá fogo do espinheiro e consumirá os cedros do Líbano. Irmão, presta atenção nessa parábola que Jotão cita. Jotão, ele está citando essa parábola na intenção de falar do irmão dele, acerca da pessoa do irmão dele. Presta atenção, irmão, isso aqui é para quem está ligado. Olha que interessante. Quando Jotão ficou sabendo que Abimeleque, o seu irmão assassino, tinha se tornado rei, ele vai subir no monte Gerazim. Esse monte Gerazim era o monte onde o samaritano adorava. Onde está escrito isso na Bíblia? Você lembra que a mulher samaritana falou para Jesus? Em João 4, a mulher samaritana falou para Jesus: vocês dizem que em Jerusalém é o lugar certo de adorar, mas nós samaritanos adoramos no monte Gerazim. Então percebe que era onde o samaritano adorava esse monte, adorava a Deus nesse monte. Só que resumindo, não vou entrar nesse detalhe, só que percebe que esse monte Gerazim era um lugar de adoração. Então é nesse monte que Jotão sobe para poder proclamar para os homens de Siquém que tinha coroado seu irmão rei. Aí ele vai falar assim: certa vez, as árvores, presta atenção agora, as árvores saíram em busca de um rei, e chamaram quem? A oliveira. Só que percebe que a oliveira, ela recusa se tornar rei das árvores. Por quê? Porque a oliveira falou assim: devo eu renunciar o meu fruto, que produz a azeitona, que tira a unção ali, azeite, devo eu renunciar o meu fruto para se tornar rei, para dominar sobre vocês? Percebe que ela recusa. Percebe que todas as árvores frutíferas recusou o chamado, recusou o governo. Só que a única árvore que aceita é o espinheiro. Só que o espinheiro falou assim: eu aceito, só que uma condição: venha se refugiar na minha sombra. Do contrário, sairá fogo do espinheiro e consumirá vocês. Irmãos, olha que interessante. O espinheiro era o irmão dele. Porque percebe, o espinheiro não tem sombra. O espinheiro, filho, é uma árvore seca, sem sombra. O espinheiro é uma árvore que machuca, de espinho. Então percebe, como que Jotão está falando? Presta atenção, que o espinheiro tem sombra. Na verdade, ele está mostrando que o irmão dele estava dizendo ali que o irmão dele ia oferecer falsa proteção para o povo.
Porque o rei naquela época era homem que protegia o povo. Só que o irmão dele era um homem que era pervertido. Era o rei que não ia proteger o povo. Por isso que Jotão falou assim na parábola do espinheiro. O espinheiro aceitou governar sobre as árvores. Só que ele tinha uma condição. Ele falou assim: venha, se refugia na minha sombra. Do contrário, sairá fogo do espinheiro e consumirá vocês. Percebe? O espinheiro não tem sombra. Era uma metáfora que ele estava usando para falar o tipo de pessoa que o irmão dele era. Que o irmão dele é uma pessoa ruim, que não tinha fruto. Porque espinheiro não tem fruto. É uma árvore sem fruto. Percebe? Todas as árvores recusam. Pode perceber, a videira recusou. A videira tinha fruto. A figueira recusou. A única árvore que aceitou aqui foi o espinheiro. O espinheiro não tem fruto. Ele está mostrando que o irmão dele é uma pessoa que não tem fruto. O que a Bíblia diz em Gálatas 5? Mas o fruto do Espírito é amor, domínio próprio. Então peraí, se o irmão dele não tem fruto, o irmão dele não tem amor, domínio próprio. Percebe? O irmão dele é um assassino. Tinha matado os próprios irmãos. E olha que o povo está colocando como rei. Então percebe? Olha como a gente tem que tomar cuidado com as nossas escolhas. Toma cuidado com o que você escolhe. Eita glória. Pode perceber, o povo estava escolhendo ali um rei, um homem pervertido, filho. Cuidado com as suas decisões, porque as suas decisões vai trazer consequências dolorosas. Eita Jeová, eu vou falar, Jesus. Presta atenção, filho, isso aqui é muito forte. Eu fiquei tentando entender, peraí. Ele grita uma parábola. Só que percebe que todas as árvores que produziam fruto, elas recusam o domínio de se tornar rei sobre as outras árvores, mas o espinheiro aceita. E eu fiquei me perguntando, peraí, por que o espinheiro aceitou? Porque o espinheiro não tem nada. Ou seja, o espinheiro não tem nada a perder. Por isso que o espinheiro não recusa. Pode perceber, a figueira foi chamada pelas árvores para se tornar rei. A figueira recusou, porque a figueira produz o quê? Figo. Chamou a oliveira também recusa. Chamou a videira também recusa. Percebe? Todas as árvores que produziam fruto, recusou. Mas o espinheiro aceitou. O espinheiro era o irmão dele. Era uma pessoa ruim, uma pessoa que não ia proteger o povo. Estava dando falsa esperança para o povo. Olha que tremendo, irmão. Isso aqui é para quem, meu? Se você entendeu o que Deus está falando, percebe? Olha que interessante. O único que aceitou ali o chamado de se tornar rei foi o espinheiro. O espinheiro falou, tá bom, eu aceito. Só que com uma condição: se refugia na minha sombra. Do contrário, sairá fogo do espinheiro e consumirá vocês. Percebe que ele está falando? Ó, escolheram o espinheiro, uma árvore que não tem fruto, uma árvore que vai destruir vocês. Está falando do irmão dele. Meu irmão é uma pessoa ruim, teve coragem de matar meus próprios irmãos. E olha quem você está colocando como rei: uma pessoa assassina. Isso aqui, filho, serve para tudo, até para eleição isso aqui serve. Porque você tem que tomar cuidado com quem você coloca como eleito. Olha como a Bíblia fala de tudo, filho. Cuidado com quem você escolhe, porque as suas escolhas podem trazer consequências dolorosas. Reflita nessa palavra em nome de Jesus.